Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de reflexões, de estudos, de busca por entendimento das leis que regem a vida. Sejamos todos muito bem-vindos. Antes da gente iniciar os trabalhos da noite de hoje, gostaria de fazer uma divulgação para vocês, lembrar para vocês agendar para o dia 29 de setembro agora, na última sexta-feira do mês, vai ter uma palestra pública com o Dr. Fábio André Franck. Ele é um médico oncologista clínico e ele vai fazer uma palestra aqui no auditório da UPF com o tema Saúde e Espiritualidade. Vai ser às 20 horas, então na última sexta-feira desse mês. Então é uma oportunidade interessante de ver alguém que conhece dessa área, fazer essa aliança entre espiritualidade e ciência. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, eu vou ler uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, que tem como título Confia e Caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante, ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Então, convido aos irmãos para, nesse instante, nós elevarmos o nosso pensamento em oração, buscando a sintonia com esse nosso Criador, nosso Pai de amor, de bondade. Elevamos a Ti, Senhor, o pensamento, para Te agradecer pela vida, pela oportunidade de mais um dia aqui na Terra, por todas as bênçãos que a Tua bondade nos permite usufruir. Obrigado por esta seara de luz, em que espíritos valorosos, amorosos, estendem a cada um de nós, cotidianamente, energias de paz, energias de luz espiritual, que nos auxiliam a cada vez mais compreender a nossa missão aqui na Terra, a Tua vontade em nossas vidas. Nos encontramos nesta noite, neste recinto, buscando refletir em torno dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, em torno das leis que colocaste ao nosso dispor. Auxilia-nos para que possamos compreender a mensagem que é direcionada a todos nós e transformar esses conhecimentos em elementos de retidão, de coragem, de esperança e de fé. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos
as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos agora no mês de setembro e há uma campanha chamado Setembro Amarelo, onde a gente busca difundir a importância da valorização da vida e combater o suicídio, né, que é uma verdadeira epidemia. Dados apontam, por exemplo, o ano de 2019, só aqui no Brasil mais de 13 mil pessoas tiraram a própria vida. É a quarta maior causa de morte entre os jovens. E por isso a gente sempre nesse mês aproveita essa repercussão mundial em que se foca nesse mês como um mês de prevenção do suicídio, para a gente falar um pouco a respeito da visão espírita em torno deste tema. E para a gente iniciar as reflexões, lembrar a todos nós e aqueles que porventura vocês estiverem em contato, que de repente alguém fala alguma coisa, está com alguma melancolia mais forte, alguma depressão, algum problema muito sério, e às vezes comenta, às vezes eu penso em fazer alguma bobagem, não sei o quê. Procure difundir e explicar para essa pessoa que ela busque ajuda, que peça auxílio. E tem o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone, que funciona 24 horas todos os dias da semana. E é uma ligação gratuita e o número é 188. São voluntários que trabalham nesse serviço e têm conhecimento, habilidade para tratar de um assunto que é delicado, que nem sempre a gente tem essa condição de abordar com maior eficácia. Muito bem. A gente vai trazer alguns apontamentos, algumas reflexões em torno desta temática, que às vezes não seja diretamente ligado à nossa necessidade de hoje, mas às vezes a gente tem um familiar, tem um amigo, tem um colega de trabalho, e é interessante conhecer esse assunto para podermos ajudar. Uma primeira reflexão que é importante, que há um conjunto de causas que leva ao comportamento do suicídio. Nunca é uma causa única, é sempre multideterminado. Os fatores são vários. Então, problemas, decepções, sofrimentos e a imaginação da morte como o fim de tudo são os fatores que levam muitas pessoas a desejar colocar um fim à sua própria existência. E eu grifei esse item, a imaginação da morte como o fim de tudo. Nós vivemos numa cultura materialista, uma cultura que valoriza as questões da vida do corpo e deixa de lado uma realidade fundamental, que somos espíritos imortais, temporariamente aqui. Mas a morte do corpo não é o fim da vida. Nós continuaremos a nossa vida numa outra etapa, num outro plano de evolução, que apenas tem uma outra densidade de matéria, mas é vida e vida em abundância. E provavelmente as pessoas que cometem o suicídio, na sua imensa maioria, elas interpretam que a morte do corpo é o fim. Então a pessoa às vezes tem um grande conflito, uma grande dor moral, uma grande insatisfação íntima, e ela acha que terminando com a vida do corpo, esses problemas cessarão. E o Espiritismo vai nos demonstrar de forma cabal que a morte não existe como se imagina. E quando você retorna ao plano espiritual, se você retornar pelo comprometimento do suicídio,
além de você não resolver os teus problemas, você irá agravá-los. Você irá atrasar ainda mais o seu processo de evolução. E aí, como que é, então, a situação do suicida, né, no plano espiritual? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 957, Kardec perguntou aos espíritos: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí eles vão responder: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então aqui ele traz várias informações importantes. Uma delas é que o estado do espírito no plano espiritual, do espírito que cometeu o suicídio, ele não é igual para todos. Vai depender das circunstâncias atenuantes e agravantes. Uma pessoa, às vezes, que recebe uma notícia e age de uma forma abrupta, sem raciocínio, comete o suicídio sem maior pensamento, sem maior meditação sobre o tema, é menos responsável do que aquele que planeja a sua própria morte com requintes de inteligência, de raciocínio, de frieza. Tem também a influência espiritual, que muitas vezes a pessoa é levada a cometer esse ato por uma grande ascendência que um espírito obsessor tem sobre a pessoa. Eu sempre lembro de um relato de um espírito que ele se deu conta que estava se matando quando ele estava caindo do prédio. Por tamanha era a influência espiritual que ele praticamente estava hipnotizado por aquele espírito obsessor. Quando ele se deu conta, o espírito rindo, porque tinha conseguido aquilo que intentava, que era que ele cometesse o suicídio. Esse é um caso que é meio suicídio e meio assassinato, porque o espírito obsessor é que colaborou e influenciou sobremaneira para que a pessoa cometesse esse ato. Então, em tudo isso, a gente não pode afirmar sempre que vai acontecer para o espírito dessa ou daquela maneira. Então, compreender a imortalidade da alma e a reencarnação como leis naturais oferece um novo entendimento da vida, demonstrando que o suicídio não resolve coisa alguma. Então, aquilo que eu fiz mal feito hoje, amanhã eu vou ter que corrigir. E com aquele que tira a própria vida, da mesma forma. Por isso que às vezes acontece das pessoas nascerem com problemas, com dificuldades, com problemas sérios, que muitas vezes são consequência das lesões causadas por um ato impensado do passado. Ele tem a bênção de reencarnar, de conseguir um novo corpo para diminuir as suas aflições, mas ele vai ter que trabalhar o processo de correção daquilo que ele fez errado. E a gente precisa sempre compreender que a vida é uma sucessão de desafios, que uma vez enfrentados, nos amadurecem, promovendo-nos a novas etapas de aprendizado. Então a gente tem que fazer como esse ratinho aí, né? Sempre temos que buscar soluções para os nossos problemas, mais engenhosas, soluções diferentes que até então a gente não tenha visto.
porque é esse o objetivo da vida. A gente desenvolver o nosso espírito, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. E todas as lutas, os dissabores, as dificuldades, elas vêm com esse critério de mola de propulsão, de elemento estimulador para que a gente se transforme para melhor. E o corpo físico, ele não nos pertence como um objeto de que nós podemos dispor ao nosso bel prazer. Mas antes é uma concessão temporária de que deveremos prestar contas. O Espiritismo, dentro dos focos de valorização da vida, um dos itens, por exemplo, é contra o aborto. Porque nós compreendemos que o corpo físico, ele é um templo sagrado para que o espírito possa evoluir. E a vida pertence a Deus. Então a vida no corpo, ela deve ser sempre preservada. E nós deveremos sempre fazer o máximo esforço para permanecer o maior tempo possível aqui no plano físico. Certamente a nossa passagem para o plano espiritual já está comprada, o nosso retorno. Mas nós vamos retornar no dia que está marcado pela providência divina. E não quando a nossa vontade ou o nosso capricho quiser. Às vezes a gente fica pensando no corpo físico, essa máquina maravilhosa, né? E uma das curiosidades, esses dias eu estava lendo, que a gente tem essa série de veias e artérias, né? Esses encanamentos, esse circuito, por exemplo, da circulação sanguínea. Se a gente alinhasse todas essas nossas veias e artérias, a distância que se percorreria seria de 100 mil quilômetros. Daria para dar mais de 2 voltas em torno do planeta Terra. Está tudo aqui, num corpinho condensado. E todo o nosso sistema foi pensado por Deus para que permita a cada um de nós exercer as ferramentas da nossa inteligência e crescer e nos desenvolver. Por isso é um grande erro você abreviar a vida no corpo. E aí a gente fala no suicídio não somente daquele que literalmente tirou a própria vida, mas daquele que por força de hábitos que sabe que são nocivos, antecipa o seu regresso à vida espiritual. No livro Nosso Lar, onde conta o Espírito André Luiz vai falar do seu desencarne e do seu processo de readaptação à vida espiritual, lá ele era chamado de suicida. E ele esbravejava contra isso, porque dizia, não, eu lutei muito no hospital para viver, mas a morte chegou. E aí os espíritos esclareceram que os seus hábitos de excesso de bebida alcoólica, de uso inadequado do sexo, tudo isso ele adquiriu doenças que diminuíram o tempo de vida útil do corpo físico, que é o que a gente chama do suicídio indireto. Então, se o suicídio direto já é uma grande epidemia, o indireto, então, nem se fala. É possível a gente dizer que a maioria de nós retorna antes do programado, porque a gente não cuida adequadamente do nosso corpo. E Emmanuel vai nos dizer, não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina. E por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação, que na maioria das vezes lhe custará longo tempo.
Aqui tem duas informações importantes. A primeira, que não existe esse chamado inferno como eterno. O sujeito então errou, se suicidou, vai ficar eternamente, como se diz na gíria, no fogo do inferno. Não. A misericórdia divina vai auxiliá-los e, de acordo com os méritos, mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão o caminho do retorno. Mas é preciso dizer que há um caminho espinhoso a ser traçado, a ser caminhado por quem comete esse erro. E por isso a gente busca alertar as pessoas para que nunca pensem nisso como uma alternativa. E uma história interessante que é da gente relatar, lembrar, é do Camilo Castelo Branco, que ele foi um romancista português, e ele foi o autor espiritual de uma obra chamada Memórias de um Suicida, pela médium Ivone do Amaral Pereira. É um dos livros mais belos da doutrina. Quem não leu, se tiver a oportunidade de lê-lo, que o faça. E eu diria que alguém que lê esse livro jamais vai cometer suicídio, porque ali fica patente os resultados do ato de tirar a própria vida, quão nocivo é para o espírito. E eu achei muito interessante que o pessoal fez um estudo cronológico dos eventos narrados do livro. E ele, então, no dia 1º de junho de 1890, o Camilo ele toma conhecimento pelo médico de que a sua cegueira era irreversível. Não tinha mais como ele voltar a enxergar. E ele não admitiu isso. Ele se rebelou contra essa situação. E ele então pega de um revólver e atira contra a própria cabeça. E é interessante o relato que ele imediatamente se arrepende, porque ele não entende nada, ele vê o corpo lá ensanguentado e ele está vivo, sentindo dores, enfim, uma situação bastante difícil. Ele vai para uma região chamada de Vale dos Suicidas, uma região muito difícil do plano espiritual, mas que já conta com um amparo de uma falange espiritual que é a Legião dos Servos de Maria. E ele tem que ficar nessa região difícil, expurgando as suas energias mais densas, até que ele possa ser então resgatado e encaminhado a um hospital, que é o Hospital Maria de Nazaré. Ele é resgatado lá por novembro de 1903. Então vejam, ele ficou em torno de 13 anos padecendo sofrimentos atrozes. Depois de uns 7 anos então de tratamento hospitalar, ele recebe alta e ele vai para uma outra instituição, uma espécie de uma universidade, né, de uma cidade universitária. E lá ele vai compreender o ato que ele tinha cometido, vai entender as repercussões disso para ele para o futuro, as causas daquilo que lhe aconteceu no seu passado, das outras encarnações. E é interessante, o livro é muito emocionante, tem várias partes que a gente tem que segurar assim para as lágrimas, porque ele está ali retratando os seus padecimentos, as suas lutas. E então, lá por volta de 1945, é a data provável da reencarnação. E a bondade divina fez com que ele iria reencarnar saudável e ele iria ser um médium curador, ter uma energia curativa para fazer o bem às pessoas. Que é o que a gente diz, né? Que o amor apaga a multidão dos pecados, né? E aos 40 anos, então, ele iria ficar cego. E o planejamento que ele iria viver, então, até os 60. 20 anos de cegueira.
E é interessante pensar que aquela cegueira dele, que ele não aceitou enquanto Camilo, ela era o finalzinho de uma expiação de coisas que ele tinha cometido no passado dele de outras reencarnações. Se ele tivesse enfrentado aquela situação por 2 ou 3 anos, ele teria retornado ao plano espiritual quites com a lei. Mas com o ato que ele cometeu, ele ficou, além de ter ficado com aquela dívida, ele perdeu, porque ele daí deve ter desencarnado lá por 2006, 2007, de acordo com o planejamento. Então vejam, de 1890 até 2007, 117 anos, né? Em torno disso, jogados fora. Tempo de sofrimento desnecessário. Então é interessante a gente ver essas histórias que vão nos conscientizando em torno do valor da vida. E eu sempre lembro, né, quando a gente fala de perseverança, de enfrentar situações difíceis, uma frase lá de Thomas Edison, que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. E é conhecido que Thomas Edison, até ter conseguido inventar a lâmpada, né? Até ter chegado ao produto final, ele teve centenas e centenas de fracassos, de erros, mas continuou tentando por outros meios até que ele chegou no resultado final. E muitas vezes a pessoa comete o suicídio, tem um problema de saúde, e ela acha que não tem mais volta, e aí comete suicídio. De repente, dali a alguns meses, surge um medicamento que é a cura para aquela doença que ela está enfrentando. Então, até que chegue o final da carreira, a gente não pode nunca desistir. Porque eu sempre lembro de uma frase do espírito benfeitor lá de nosso lar, que Deus tem estradas onde os homens não têm caminhos. Às vezes, se a gente não encontra a solução, Deus saberá prover a solução no momento certo. Basta que a gente persevere, aguarde trabalhando, se esforçando. Como diz o Mestre Jesus, qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Peçamos sempre a Deus a solução, a resposta, o retorno de alguma dificuldade que a gente tem. E como Deus é bom, se estiver dentro do nosso melhor, do nosso merecimento, a resposta vem, a solução aparece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página muito interessante, quando o Espírito diz assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Nós que somos cristãos, que reconhecemos que a vida continua após a morte, que reconhecemos que tudo está sob o comando de Deus, vamos nos esforçar sempre para manter a calma e a resignação. Porque aí a gente vai ter mais condições, mais força nos ombros de enfrentar as dificuldades. Para o materialista, qualquer provação, o fardo tem o peso máximo, porque ele acha que tudo é o corpo, tudo é a matéria, não há pós-vida. Para nós que sabemos que a vida continua sempre, nós sabemos que as coisas irão passar. Toda a expiação, toda a dificuldade, ela tem o seu tempo para ser finalizada. Então, a medicação espírita, ela vai abordar várias questões. Então, a calma, a resignação. E aí, os espíritos vão nos falar muito sobre os pensamentos, sobre a administração daquilo que a gente pensa.
Joana de Ângeles vai nos dizer: o cultivo dos pensamentos deprimentes gera na tua conduta a destruição dos ideais superiores, amargurando as horas que poderias fruir como estímulo para o prosseguimento da tua jornada. E George Hansen então nos completa: o pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. Então, aquele sujeito que talvez cometeu suicídio, um dia ele começou com um pensamento ruim, um pensamento nocivo, um pensamento pessimista, derrotista, um pensamento de pouca valia. E esse pensamento ruim, ele vai nos intoxicando a nossa mente, o nosso raciocínio, de maneira que a gente vai se afinando com essa energia negativa que está por aí. E um dia a gente perde a nossa capacidade de discernimento e acaba cometendo, às vezes, um ato como o suicídio. Então Emmanuel nos diz: cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga do sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. Quantas vezes a gente perde a paciência, perde a nossa paz, por alguma questão simples do cotidiano, e aí às vezes a gente olha uma notícia, a gente olha para o lado e vê uma situação que a gente diz: meu Deus do céu. A gente fica até com vergonha de se sentir sofredor. Então, é preciso ter essa visão menos focada no nosso umbigo, né? E às vezes olhar um pouquinho ao redor para ver que tem cruzes muito maiores, muito mais pesadas, e que nada justifica a gente se entregar ao desânimo. E por fim, essa frase que eu acho muito importante do Espírito Joana de Ângeles, e que talvez a gente possa sempre guardar como um elemento para o nosso direcionamento na vida. Ela diz assim: assume contigo próprio o elevado compromisso de amar-te e desenvolver as aptidões que te auxiliarão a conquistar o vir a ser. Então nós precisamos ser o nosso melhor amigo. Fazer amizade com esse ser interior que muitas vezes nós desconhecemos. Às vezes a gente conhece o personagem, né? Aquele que tem o CPF, aquele que às vezes conhece parte da realidade espiritual. Mas o nosso espírito imortal já passou por tantas e tantas experiências. E às vezes a gente deixa o nosso ego tomar conta e esquecemos de ouvir e de conhecer esse ser interior. E Deus é o nosso melhor amigo. Se eu procuro me amar e amar a Deus, eu vou então buscar qual é a tua meta, qual o teu objetivo na vida. O que eu quero ser, qual a minha referência de pessoa para daqui 5 anos, 10 anos, e quando for o último dia aqui na Terra. Quando eu der meu último suspiro, quem eu quero ser como pessoa? Essa pergunta e este trabalho que a gente tem que constantemente estar fazendo. Será que eu estou me esforçando para desenvolver o ser interior que eu sou? Ou eu estou sonâmbulo, apenas atendendo às questiúnculas da vida material? Então, pensemos nisso e valorizemos cada vez mais
a oportunidade de estarmos aqui no plano físico. Os espíritos, eles falam muito que estar encarnado é uma grande bênção, é como que um perdão de Deus, é uma oportunidade valiosa para que a gente seja mais feliz. Então, meus irmãos, vamos agora nesse instante passar para a segunda parte dos trabalhos, que é o passe coletivo. Vamos novamente elevarmos o nosso pensamento em oração, buscando a figura do Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que contamos com o amparo da equipe espiritual, por tantas e tantas vezes que esses irmãos nos auxiliam, nos livrando de perigos, nos intuindo pelos melhores caminhos, harmonizando o nosso corpo, a nossa mente. Te pedimos, Senhor, que eles possam, nesse instante, através das energias dos médiuns passistas, transmitir a todos nós fluidos que sejam necessários para a nossa harmonia, para o nosso entendimento, para a solução das aflições que talvez estejamos enfrentando. Ilumina-nos, Senhor, dá-nos o discernimento para que os nossos passos possam sempre refletir a Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, por aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nas penitenciárias, especialmente pelos irmãos que se encontram na vida espiritual e que cometeram a infelicidade de abreviar a vida no corpo. Que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que as falanges de Maria possam levar a todos o beneplácito, a consolação, o atendimento necessário, para que eles tenham minimizadas as suas dores, as suas dificuldades, e em breve consigam a sua reabilitação, o seu reequilíbrio espiritual. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que caminhamos pelos caminhos obscuros, em que deixamos que as paixões primitivas, que a nossa ignorância fale mais alto. Mas fortalece-nos para que a cada dia a nossa vigilância seja mais ativa, que os nossos controles espirituais cada vez mais nos coloquem nos caminhos do bem, do amor e da justiça. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações,
mas livra-nos de todo mal. Pois sabemos que teu é o reino, é o poder e a glória, Santíssimo Deus e Pai Celestial. Que assim seja. Meus irmãos, o passe foi ministrado, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, muita harmonia, muita luz no coração. Até a próxima semana, se Deus quiser.